para realmente trazer uma interferência ou não. O presidente está lá participando desta coletiva por conta das chuvas, mas não deixou de tocar nesse assunto, que é um assunto muito emblemático, muito polêmico, que a gente já tem visto aí, discutido há várias semanas sobre isso. Bom, vamos trazer agora o nosso primeiro convidado agora dessa nossa parte da manhã, o Daniel Souza, professor de economia e cofundador do Peixe Jornal, que está aqui com a gente. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem aqui várias... Eu queria até falar que te sigo muito nas suas redes sociais, acompanho bastante o seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você faz, acho um trabalho muito, muito importante, educacional, vai muito em linha com o que a gente aqui também faz, que é sempre tentar trazer a educação, né, por trás das notícias, né. São vários assuntos que eu gostaria até de começar, a gente bater um papo, mas em primeiro lugar, queria só trazer aqui a questão do CAGED, que é um indicador muito importante, né, que mostra aí ou não, uma recuperação ou não da nossa economia. Ele foi adiado mais uma vez, né? Na semana passada a divulgação teria sido postergada para hoje mais uma vez foi adiada, ainda não há, segundo o Ministério aí da Economia, foi por problemas técnicos, eles alegam, mas não há uma previsão para uma nova divulgação. Queria entender um pouquinho da sua visão, o que você acredita que possa estar acontecendo com os dados aí do CAGED e o que isso pode impactar de certa forma, né? Não ter esses números é ruim, é preocupante, realmente muda alguma, né, questão para a nossa economia? Quais seriam os motivos exatamente, na sua opinião, para esses números estarem sendo adiados? Olha, gente, bom dia uma vez mais. Não ter esses números é muito preocupante, afinal, o CAGED, o número de empregos registrados pelo CAGED, número de vagas formais de trabalho geradas ou eventualmente fechadas, acaba sendo um ótimo termômetro sobre o mercado interno, sobre o desempenho justamente do consumo no Brasil, acaba tendo uma série de implicações diretas justamente em termos de análise de perspectivas para a economia. Não ter esse indicador acaba sendo na prática um elemento de muita inquietação, porque você trabalha um pouco no escuro, sem saber como é que o mercado consumidor brasileiro vai se comportar ao longo dos próximos tempos. Em relação aos dados, a não divulgação desses dados, o governo brasileiro está sendo um pouco opaco, não está muito claro efetivamente por que esses dados não foram gerados, ainda mais quando você coloca uma nova previsão e essa previsão não é cumprida, você começa a ter ali realmente uma desconfiança de que algum problema mais sério está sendo gerado na contabilização. Normalmente, a captação do CAGED é algo mais ou menos automático, quer dizer, você tem ali o registro de postos de trabalho formais que estão sendo gerados ou que eventualmente estão sendo fechados, e o que acaba acontecendo é que você faz uma contabilização desses dados e divulga ao público. Na prática, me parece que você está tendo uma dificuldade nessa contabilização ou então está tendo uma dificuldade nesse registro, que seria ainda mais grave, porque poderia suscitar a possibilidade desses dados estarem sendo perdidos de repente ou estarem sendo coletados de forma imprecisa durante um determinado período de tempo. Acho que organizando um pouco o raciocínio é isso, quer dizer, os dados do CAGED são muito importantes para balizar o comportamento do mercado consumidor brasileiro, o mercado consumidor que é uma alavanca de crescimento. O Brasil tem mais de 60% do seu PIB pela ótica da demanda, pela ótica do dispêndio dependente do consumo, e o CAGED acaba sendo um indicador muito importante de como esse consumo vai se comportar. E do outro lado, realmente observar a falta desses dados por um período um pouco mais alongado, realmente é um sinal amarelo bastante preocupante de que eventualmente esses dados não estejam sendo coletados da forma correta, e o adiamento realmente dessa entrega, um novo adiamento da entrega desses dados, me parece bastante preocupante. E Daniel, agora falando sobre o índice geral de preços do mercado, o GPM, né, conhecido ali como juros do aluguel, variou 0,52% em maio contra 1,41% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula aí uma alta de 7,54% no ano e de 10,72% em 12 meses. Em maio de 2021, o índice havia subido 4,10% e acumulava uma alta de 37,04% em 12 meses. O que esses números significam? Como que a gente pode comparar aí esses anos? Quais os motivos para essas quedas no índice
especificamente em 2022? Olha, nesse ano de 2022, a queda do índice, particularmente esse último que foi divulgado em relação ao IGPM, está relacionado diretamente a uma desaceleração na alta dos combustíveis, particularmente da gasolina. A gasolina, ela não teve um reajuste nesse último mês igual ao que tinha tido no ano anterior e, consequentemente, o impacto sobre o IGPM foi bastante sentido em função disso. Agora, é importante destacar, eu estava até ouvindo vocês há pouco falando bastante sobre Petrobras, sobre o valor das ações da Petrobras. Nós temos aí uma certa defasagem no preço dos combustíveis por razões de cunho administrativo, de uma certa interferência do governo federal, que é o controlador da companhia. Então, nós não temos como ter muita segurança de que efetivamente novos reajustes não acontecerão. Novos reajustes acontecendo, não dá para dizer que o IGPM vai manter essa trajetória de uma menor elevação, de uma menor alta. Então, a ver o que vai acontecer com a Petrobras. A Petrobras é absolutamente central nesse processo. A Petrobras está diretamente relacionada ao reajuste do preço dos combustíveis e esse reajuste do preço dos combustíveis bate direto no IGPM. Hoje é o principal elemento a pressionar o índice geral de preços de mercado, que é o chamado índice de preços de aluguel. Muitos contratos de aluguel no Brasil acabam sendo reajustados pelo IGPM. Então a Petrobras realmente é absolutamente central nesse processo, ainda mais dentro de um contexto onde a gente ainda tem alguns preços represados, particularmente o preço da gasolina. O diesel teve ali um reajuste, a gasolina parecia que teria um reajuste também, e esse reajuste acabou sendo pelo menos adiado no primeiro momento em função de toda essa confusão que envolve hoje a presidência da Petrobras. A ver, é importante efetivamente a gente observar, porque existe sempre o risco de desabastecimento, caso a Petrobras não reajuste o preço dos derivados de petróleo, gasolina e diesel em particular dentro do mercado doméstico. Ela não tem monopólio na distribuição desses produtos e, eventualmente, os participantes privados desse mercado podem simplesmente não ter mais interesse em continuar participando, e esse é um risco grave. Eu acho que a gente tem que ter isso no radar caso a Petrobras não realize reajustes ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, por questões ligadas ao calendário eleitoral, ligadas ao controlador, que pode estar tentando segurar um pouco a inflação através justamente da Petrobras. Você tocou num ponto aí muito interessante, a gente tem falado muito, né, especificamente aqui, afinal, somos uma TV onde nosso foco principal está ligado à economia, aos mercados, aos reflexos das notícias, e pegando todo esse cenário até que você trouxe aí em relação da Petrobras, uma pergunta que eu tenho feito para muitos convidados que passam por aqui, gostaria de saber a sua opinião, é o seguinte: a gente tem aí os dois principais, né, vamos dizer assim, candidatos maiores concorrentes, né, para as eleições. Eles têm opiniões muito antagônicas em relação à Petrobras. Lula defende realmente a estatização, o Bolsonaro ele defende realmente a privatização. Porém, na época do governo petista, a gente viu vários escândalos que aconteceram e mancharam a imagem da Petrobras naquela época, né, onde teve lá o próprio Petrolão, a gente viu o diretor, presidente da Petrobras sendo preso. Isso manchou a imagem para o investidor. A Petrobras demorou ali realmente, teve uma dívida muito grande, demorou a recuperar ali a sua credibilidade e voltar a ser, de repente, aí um ativo interessante para os investidores. Por um outro lado, temos o presidente Jair Bolsonaro, que defende a privatização, porém também está fazendo aí trocas no comando, né, de presidentes, que muito leva a entender que seja para ir em linha a tentar segurar o preço dos combustíveis. Em comum, o que eles têm é falar que eles querem um combustível mais barato, porque a gente sabe que em ano eleitoral isso pesa muito para a população, já que está sofrendo com uma pressão inflacionária mundial, mas abaixar o preço do combustível, todo mundo quer pagar mais barato na bomba. Porém, a gente entra naquela questão que você falou. Existe uma defasagem. O preço do combustível, a gente não pode esquecer que desde o governo do Michel Temer foi feita uma mudança lá na política de paridade de preços na estatal e ele é dolarizado. Existe uma defasagem, segundo a própria ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, já chega a 20%. A minha pergunta é o seguinte, né? Em ambos os lados, a mexer, congelar ou interferir também espanta o investidor estrangeiro.
Então, dos dois lados, a Petrobras, né, ela que é uma grande estatal, a gente pode dizer assim, uma das maiores empresas mais importantes do nosso país, ela, dos dois cenários, ela tem uma imagem muito de insegurança para o investidor estrangeiro. Isso afeta também a nossa economia, o dólar, né? O investidor fica um pouco, de repente, desconfiado aí, quem vai levar essa eleição. Como que você vê essa questão? Privatizar soluciona o problema? Trocar o comando soluciona o problema? Segurar o preço soluciona o problema? Deixar aí, como o Lula diz, né, como uma estatal, tirar a paridade dos preços resolve o problema? Não resolve o problema. Muitas vezes a gente está falando de uma discussão que oferece soluções fáceis para um problema complexo, né? Se a gente pensar em termos de investidores, de apetite de investidores, acontece exatamente o que você destacou. Quer dizer, a Petrobras vem sofrendo uma desvalorização, uma queda das suas ações ao longo dos últimos dias, porque as pessoas percebem, o mercado percebe que, puxa, essa companhia muito provavelmente vai sofrer intervenções. E essas intervenções vão afetar a sua rentabilidade, a sua lucratividade, o pagamento de dividendos. Então, não tenho interesse, ou pelo menos não tenho o mesmo interesse que eu tinha até semana passada, em manter um posicionamento, em manter realmente ações da Petrobras na minha carteira. Falando especificamente em segurar os preços do petróleo, que é algo que está em comum, né, tanto em relação ao Lula quanto em relação ao Bolsonaro, isso não resolve o problema. As pessoas têm uma tendência a achar que os custos da Petrobras são essencialmente custos em reais, o que não é verdade. A Petrobras, ela é uma empresa que tem essencialmente custos dolarizados. A gente está vendo aí imagens de plataformas, essas plataformas têm os seus valores pagos em dólar. São leasings caríssimos que você paga em dólar. Quer dizer, o salário eventualmente de um petroleiro, de um trabalhador que está nessa plataforma é muito pequeno perto do custo do leasing da plataforma, que é pago em dólar. Fora isso, o custo de equipamentos, o custo de insumos que são importados pela Petrobras e, claro, o custo também de, eventualmente, combustíveis que são importados pela Petrobras e são vendidos dentro do mercado brasileiro. Portanto, o que a gente está falando no final das contas é quem é que vai pagar a conta. Existe um problema concreto, os combustíveis estão mais caros no mercado internacional, o petróleo está mais caro no mercado internacional, e alguém tem que pagar essa conta, né? E no final do dia, a discussão é essa. Existe aí uma tendência por parte dos dois candidatos a dizer essa conta tem que ser paga pela Petrobras. O grande problema é que nós já fizemos isso no passado, nós já colocamos no colo da Petrobras a conta de eventuais altas do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E o que acabou acontecendo foi sempre a mesma coisa. A Petrobras ela fica extremamente endividada, ela perde capacidade de investimento e o Brasil acaba diminuindo a produção de petróleo no médio e no longo prazo. Você falou há pouco, fez referência ao Petrolão. Quando a gente olha para o Petrolão ou por qualquer escândalo de corrupção que a Petrobras tem experimentado naquele momento, ele é muito pequeno do ponto de vista numérico, em termos de impacto sobre a companhia, quando comparado ao represamento de reajustes, né? O Petrolão gera ali um prejuízo de 6, 8, até 10 bilhões de reais, dependendo do referencial que você utilize, e o represamento de reajustes dos combustíveis na mesma época gerou um custo para a companhia de dezenas e dezenas de bilhões de reais. Quer dizer, essa interferência acaba sendo muito mais danosa para a empresa. E mais, a Petrobras ela diminuiu a sua participação no mercado ao longo dos últimos anos. A Petrobras estava muito endividada e, como forma de reduzir esse endividamento, ela vendeu ativos, vendeu refinarias, vendeu operações que não eram tão rentáveis e, consequentemente, a participação dela no mercado encolheu. E esses agentes privados que agora dividem o mercado com a Petrobras não vão pagar essa conta. Se eles forem obrigados a praticar um preço menor do que o preço do mercado internacional, eles simplesmente descontinuam a sua operação e aí nós podemos ter um problema de desabastecimento. Então, a solução não é por aí, a solução não é represamento de reajustes, não é jogar essa conta no colo da Petrobras. Nós já fizemos isso outras vezes e deu errado, dá sempre errado, e me parece que insistir nesse erro é um equívoco gigantesco. A outra alternativa que você pode colocar é, bom, então o Tesouro paga esse reajuste, paga esse aumento.
É uma possibilidade, alguns países no mundo têm feito isso. É claro que quando você coloca o tesouro para pagar essa conta, para pagar a conta do reajuste do preço dos combustíveis, a gente tem que lembrar sempre que é uma escolha política. A sociedade está dizendo, olha, eu vou pegar recursos dos meus impostos e vou comprar combustível. E vou pagar um pedaço da conta dos combustíveis dos brasileiros. E aí você pode justificar, dizer que é importante, que vai ser temporário, etc. É uma possibilidade. Alguns países vêm fazendo isso ao redor do mundo, pegam recursos do Tesouro e formam fundos de estabilização, ou então pegam recursos do Tesouro e acabam subsidiando os mais pobres, que também é uma coisa interessante. Quer dizer, ao invés de você subsidiar talvez todas as pessoas, você subsidia apenas aqueles trabalhadores mais frágeis, aquelas pessoas que efetivamente têm uma renda mais baixa. Existe aí, de repente, uma necessidade, um carinho especial, talvez, com o gás de cozinha. O gás de cozinha, a gente está falando de pessoas, muitas vezes, de renda muito baixa, que eventualmente vão parar de consumir esse gás de cozinha caso ele sofra um reajuste. Então, essa é uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais complexa e que precisa ser feita. Toda vez que aparece uma solução simples para um problema complexo, essa solução simples para um problema complexo, ela invariavelmente ela é completamente errada. E é o caso da Petrobras. A gente precisa ter uma discussão mais séria de quem é que vai pagar essa conta, como essa conta vai ser paga e, eventualmente, se for uma decisão da sociedade colocar o Tesouro, me parece que o mais adequado é que o Tesouro focalize a sua política pública nos mais vulneráveis e não subsidiar as pessoas de maneira generalizada, porque vai ficar muito mais caro e, do ponto de vista distributivo, acaba sendo muito mais injusto. É claro que os governos são sempre tentados a tentar subsidiar todo mundo, porque isso é muito popular, isso acaba fazendo com que a gasolina fique mais barata para todo mundo, para muita gente, e isso, claro, aumenta a popularidade do governo de turno. Mas, de novo, uma discussão mais profunda, ela é necessária para um problema complexo que pode perdurar por mais tempo, a depender do que aconteça aí do contexto internacional, principalmente do contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia. Ô, Daniel, muito interessante isso que você trouxe, né? Na verdade é mais profundo, a gente poderia até ficar aqui horas só falando exatamente sobre esse tema, mas você falou em relação à questão do subsídio, aí me vem aquela questão da preocupação. A gente sabe que a Venezuela subsidiou muito tempo o combustível por lá e a gente sabe, né, o reflexo que isso trouxe para o país. A questão do congelamento de preços, a gente tem um exemplo muito aqui do nosso lado, que é a Argentina, né? Enfim, essa questão que a gente também está debatendo sobre o ICMS, eu queria saber a sua opinião em relação a isso também, porque assim, a gente sabe que por um lado tem desagradado muito os governos estaduais, é uma alternativa aí que o próprio presidente Jair Bolsonaro tem batido muito na tecla em relação à questão do ICMS, né, que acaba tendo um peso muito alto em relação ao preço dos combustíveis. Já que você falou nessa questão do subsídio aí, e tentar entender um pouquinho da sua opinião em relação a isso, quais seriam os riscos, né, se a gente realmente resolver subsidiar parte do combustível? Corremos o risco de virarmos, de repente, uma Venezuela, escravos desse subsídio, segurar os preços, corremos o risco de sermos igual a Argentina, congelar preços e depois pagar caro por isso, não esquecendo que a gente fez isso com a energia no governo Dilma e a gente pagou mais caro da conta também. Um exemplo que a gente não é só o nosso vizinho, nós também já fizemos isso. E como que você vê aí, se você acredita que essa pauta do ICMS passa no Senado, e se passar, se você também vê aí algo, né, mais emblemático para alguns estados aí, na hora que a gente tiver um teto máximo para o ICMS? Em relação aos subsídios, como você muito bem colocou, existe o risco, sem dúvida alguma, de nós ficarmos viciados em subsídio. Ou seja, no momento em que ele é colocado, ele começa temporário, a justificativa é o enfrentamento de um contexto específico, conjuntural, mas ele vai se alongando e vai impactando cada vez mais as contas públicas. Isso é, sem dúvida alguma, um risco e a gente precisa levar isso em consideração na conta quando debate esse tipo de alternativa. Em relação ao congelamento, o congelamento é um desastre, né? O congelamento me parece realmente algo que o Brasil experimentou num passado recente, arrebentou a empresa, e aí a gente está falando não do Tesouro pagar, que é o que acontece com o subsídio, mas da Petrobras pagar através do congelamento. E isso vai fazer com que a companhia perca capacidade de investimento, vai fazer com que a economia brasileira perca atratividade em termos de investimento. Investidores estrangeiros vão olhar para esse país, bom, isso não tem interesse, porque isso não é sério, isso não é sustentável, isso não vai se manter de maneira nenhuma em um horizonte de prazo mais alto.
Falando especificamente em relação ao ICMS, me parece que é um debate legítimo você tentar estabelecer limites para o ICMS, particularmente em produtos e serviços considerados essenciais. Esse é um elemento interessante de ser debatido. Agora, o ideal é que essa discussão ela fosse dentro de um contexto mais amplo, que ela fosse dentro de um contexto de reforma tributária. Da maneira como está sendo feita, você está simplesmente dizendo, olha, eu vou cortar aqui um pedaço do ICMS dos combustíveis e o preço dos combustíveis vai cair de forma expressiva. Não vai, né? Basta a Petrobras ter que fazer mais 1, 2 ou 3 reajustes e todo esse ganho em cima do corte do ICMS, ele desaparece. Então, você corre o risco de arrebentar a conta de estados brasileiros, alguns estados que passaram, inclusive, por esforços de reequilíbrio das suas contas muito significativos, através de uma canetada. Você dá uma canetada, manda cortar o ICMS e esses estados passam a ter dificuldades para manter as suas contas públicas em ordem. Se isso fosse feito dentro de uma discussão um pouco mais ampla, de uma discussão de reforma tributária, me parece que seria muito mais adequado. A chance de passar me parece grande no Senado. A gente está falando de um ano eleitoral e uma medida como essa é extremamente popular. Você vai cortar impostos dentro de um contexto de ano eleitoral. O sistema tributário brasileiro está completamente doente, né? O sistema tributário brasileiro está completamente distorcido. Não faz sentido você ter a cobrança de ICMS acima de 30%, como acontece em alguns estados brasileiros. Não faz sentido você ter a cobrança de ICMS altíssimos sobre eletricidade, sobre telefonia, serviços que são, sem dúvida alguma, essenciais. Me parece que essa discussão ela é muito meritória, mas você colocar essa discussão apenas dentro de um contexto particular, de um contexto para tentar diminuir um pouco o preço dos combustíveis, dentro de um contexto eleitoral, dentro de um contexto onde a inflação está pressionada, temo que isso gere mais desorganização do que efetivamente tenha eficácia. Vai desorganizar contas públicas dos estados, não vai ter um impacto representativo sobre o preço dos combustíveis se novos reajustes acontecerem, e a tendência é que novos reajustes eventualmente aconteçam com a manutenção do barril de petróleo em patamares elevados. Então, mais uma vez, acho que a gente está buscando uma solução simples para um problema complexo. Um problema complexo que envolve muito mais aspectos e que tem efeitos colaterais quando a gente atua de uma forma tão direta e tão rápida como está acontecendo nesse caso específico do ICMS. Daniel, em relação às propostas ali de criação de um fundo de contingenciamento de preços abastecidos pelos dividendos pagos pela Petrobras, né? Faria sentido uma empresa que é bilionária ter subsídios? E o presidente Jair Bolsonaro já vem falando várias vezes ali em relação ao lucro, né, da Petrobras. Ele, especificamente, no último evento que ele participou em Maringá, ele falou o seguinte: a Petrobras está gordíssima, está obesa, poderia sim seu conselho e diretores reduzir a margem de lucro. A margem de lucro deles é na casa de 30%, já as outras petroleiras estão no máximo com 15% de lucro. Eu queria que você comentasse aí essas questões em relação a essa margem de lucros aí e em relação aos dividendos da Petrobras, e se realmente isso faz sentido. Bom, pensando primeiramente em relação à questão do lucro da Petrobras, o lucro da Petrobras aumentou muito ao longo dos últimos tempos, principalmente por conta de aumento da eficiência da companhia. Isso não é a minha opinião, isso é o que está nos dados e nos relatórios que foram divulgados pela própria Petrobras. Ela tem tido dificuldade de fazer reajustes, a gente está falando sobre isso aqui, está falando sobre defasagem, inclusive, no caso da gasolina em particular. A Petrobras aumentou muito a sua eficiência, cortou custos e isso acabou fazendo com que ela tivesse ganhos de lucratividade. Então, a lucratividade dela, atualmente, é muito mais explicada por corte de custos, aumento de eficiência, do que efetivamente ganhos de receita com preço que está até um pouco defasado em alguns produtos. Quando o presidente destaca que a Petrobras está gordíssima, não é exatamente verdade. Basta destacar que a Petrobras paga mais em impostos do que tem de lucro. E isso é uma coisa que muitas vezes não é colocada. Puxa, o que o governo federal, os governos estaduais estão fazendo com a montanha de dinheiro que está sendo pago em impostos sobre os combustíveis ou mesmo com os dividendos que têm sido pagos pela companhia? É sempre importante lembrar que o maior acionista da Petrobras é a União. Então, quando a Petrobras paga lucros, quando distribui dividendos, quando ela tem lucros e distribui dividendos, quem mais recebe dinheiro é a União.
que a União está fazendo com esse dinheiro? Existe a possibilidade da União utilizar isso para formar um fundo de estabilização, como você mencionou? Existe, né? E aí a gente está caminhando para a alternativa que é quem vai pagar a conta, quem vai pagar a conta é o Tesouro, né? E aí quando você forma o fundo de estabilização, que já tem sido adotado em alguns países, é uma possibilidade, você pega lá dividendos pagos pela Petrobras por Tesouro e coloca nesse fundo, ou então você pega alguma arrecadação extra de impostos e coloca nesse fundo, é uma possibilidade, mas existe um problema tributário que é o seguinte, você vai subsidiar todo mundo. Você vai subsidiar a pessoa, de repente, o motorista de aplicativo, que precisa bastante do combustível para trabalhar e tem uma renda baixa, e você vai subsidiar também aquela pessoa que vai trabalhar de carro. Será que nós, como sociedade, queremos subsidiar todo mundo da mesma forma? Isso também é algo que precisa ser sempre discutido e pensado. Subsidiar todo mundo é muito caro. É um caminhão de dinheiro que você coloca para tentar subsidiar todo mundo, que é o que acontece através do mecanismo do Fundo de Estabilização. Pessoalmente, eu considero que você deveria focar e pensar, de repente, em situações sensíveis, em segmentos sensíveis da população. Agora, não me parece razoável você dizer que a Petrobras está gorda, que a Petrobras está tendo uma lucratividade excessiva, porque isso não é real, isso não é verdade. Quando você compara realmente os números da Petrobras com outras empresas do mundo, ela tem passado por um processo de recuperação, ela tem passado por um processo de melhoria na sua gestão, que é absolutamente notável. E, de novo, a Petrobras paga bem mais impostos do que ela ofere de lucros. E isso muitas vezes não é questionado junto aos governos, nas mais diferentes instâncias. O que é feito com essa montanha de impostos que a Petrobras tem pago a mais ao longo dos últimos meses em função do encarecimento do preço dos combustíveis? Bom, são várias questões, né, Daniel, muito emblemáticas, importantes. Como eu falei agora há pouco, a gente ficaria aqui horas só falando de Petrobras, mas só para pegar aqui um dos pontos até que você trouxe, que foi falar do custo da Petrobras, falamos no dólar aí, né, dessa paridade de preços. Eu queria entender um pouquinho também, abordar um pouco mais suas perspectivas em relação ao dólar, que a gente viu aí que teve uma grande oscilação o dólar, ele chegou a cair bastante, depois subiu, voltou acima dos 5. Nessa última semana caiu 2,8% só na última semana, depois a Débora pode dar um giro aqui, atualizar a moeda pra gente, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação à moeda americana. O que você acha que, na sua opinião, aí pode estar ajudando, né, a manter a valorização do real, a gente ter dado essa reviravolta, chegamos a passar dos 5, agora já realmente voltamos ali. Como que você está vendo? Eu sei que a pergunta mais difícil não se faz, um jornalista não se faz essa pergunta para o economista, né? Qual a sua perspectiva para o dólar? Mas, enfim, como que você está avaliando exatamente a moeda e o que está justificando no seu ponto de vista, já que a gente não viu uma entrada boa aí de estrangeiros no nosso mercado interno, pelo contrário, a gente teve um número, né, de evasão aí de investidores estrangeiros, mas a gente tem uma balança comercial, a gente tem as commodities, a gente sabe que tem outras coisas também importantes, mas eu queria que você comentasse aí a sua opinião em relação à moeda. Eu queria comentar em relação à moeda um fator particular que me parece ser o mais relevante no atual momento para explicar essas flutuações do dólar. Claro que ele não é o único, mas é um fator que me parece particularmente relevante, que é a taxa de juros americana, a taxa de juros do Fed, e as expectativas em relação a essa taxa de juros. Quer dizer, você teve aí num determinado momento o Brasil aumentando a sua taxa de juros, enquanto o Fed mantinha a sua taxa de juros lá embaixo. Isso abriu espaço para uma valorização do real. O real veio caindo, ou melhor, o dólar veio caindo em relação ao real durante várias e várias semanas. Num determinado momento, o mercado virou e passou a perceber que, olha, o Fed vai apertar a política monetária, o Fed vai aumentar a taxa de juros e vai aumentar a taxa de juros com força. Aí você tem uma inversão da tendência em relação ao dólar, o preço do dólar volta a subir, volta a cruzar a barreira dos R$5, e todo mundo fica um pouco assustado, porque sabe que a alta do dólar acaba tendo impacto sobre a inflação no Brasil, impacto sobre uma série de variáveis por aqui. E de lá para cá aconteceu o seguinte, o mercado passou a ter expectativa de que, olha, acho que o Fed não vai aumentar tanto a taxa de juros, ele vai fazer uma pausa, vai avaliar o impacto das altas que já aconteceram. Então, se as pessoas tinham uma expectativa de que o Fed subiria mais o juro e agora passam a ter uma expectativa de que o Fed não subirá, isso abre espaço de novo para uma queda da cotação da moeda americana. Me parece que esse é o principal vetor no atual momento.
são as expectativas do mercado em relação ao Fed, em relação ao juro dos Estados Unidos. É claro que o preço das commodities ajuda, no caso do Brasil, commodities valorizadas estão gerando um influxo de dólares interessante, o investimento estrangeiro, como você muito bem colocou, não tem sido lá essas coisas, não tem ajudado a derrubar a cotação da moeda americana no Brasil, mas eu acredito no atual momento as flutuações do dólar a um principal vetor, que é a expectativa em relação à taxa de juros norte-americana. Toda vez que a gente tem a expectativa de que o Fed vai vir com mais força, aumentar o juro, o dólar sobe. Quando há uma inflexão nessa expectativa, o dólar acaba caindo. A ver realmente o que acontecerá nas próximas reuniões do Fed, me parece que essa é a grande explicação para o que está acontecendo no mercado cambial brasileiro e no próprio valor do dólar, né? O dólar, ele tem aí um componente global e o seu comportamento se reflete em mercados como o brasileiro, sem dúvida alguma. Certo, Daniel, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, foi muito legal. Primeira vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Já fica o convite para voltar mais vezes em outras oportunidades. Para a gente foi uma honra, muito importante a gente ter aí visões, né, exatamente mais aprofundadas de especialistas. Você como um grande economista também. Muito obrigada aí pelo seu tempo, sua disponibilidade e fica aqui o convite para voltar mais vezes. Eu que agradeço, vai ser uma alegria retornar. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.